Olá! A partir de hoje nós vamos nos comunicar através dessas aulas virtuais. É um momento difícil que o Brasil e o mundo está vivendo com o coronavírus. E essa é a nossa primeira aula inaugural virtual. Como que vai funcionar? Todas as semanas, antecipadamente, eu pretendo colocar para vocês as aulas gravadas, juntamente com exercícios, juntamente com alguns vídeos que eu ache interessante. E no dia da sua aula, no dia que seria a nossa aula virtual mesmo, a nossa aula presencial, eu vou estar no chat, no fórum, né? Eu vou estar disponível no fórum para a gente poder tirar algumas dúvidas que porventura acabem ficando. Para mim também é bastante diferente esse tipo de aula. Vocês já devem estar acostumados, porque pelo menos uma vez por semana vocês têm aula virtual, mas para mim é meio diferente, bastante diferente, porque eu não vou conseguir interagir com vocês. Eu vou estar interagindo com a tela do meu computador, que é uma coisa estática, parada, é uma fotografia. A gente não vai poder trocar ideias. Assim, o que vai acontecer? A gente não troca ideias, mas ao mesmo tempo a nossa aula se torna um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida em termos conceituais. Caso vocês tenham qualquer dúvida com relação aos exercícios ou à própria aula, no dia da aula, que seria a aula presencial, e no horário da aula presencial, eu vou estar no fórum, como eu já havia dito. Nesta primeira semana, o fórum eu vou deixar aberto. Desculpe. O fórum eu vou deixar aberto durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira, para que vocês possam tirar as dúvidas. Vamos começar. Aula passada, eu havia começado a corrigir um exercício que eu deixei a resolução dentro do ambiente AVA. Então, a resolução do exercício sobre princípios está dentro do ambiente AVA, que vocês podem consultar, e qualquer dúvida também eu estou no fórum. Hoje a gente vai direto para o capítulo 3, e o capítulo 3 é voltado às operações com mercadorias. Ou seja, o que acontece quando a gente faz uma compra para a sua empresa, vamos pensar que nós somos empresa, e como é que esse valor entra dentro da sua contabilidade, com a função de você levantar o custo, né, da mercadoria vendida, não só o custo da mercadoria vendida, mas para você saber se a sua empresa vai obter lucro ou prejuízo. Tá? A gente vai ver no decorrer da aula de hoje, o que acontece quando você faz uma compra. Mas antes disso, vamos passar para o próximo aqui. No próximo slide, ele fala o seguinte para nós. As demonstrações contábeis, o que elas devem divulgar para quem se utiliza dela? Primeiro, as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo as formas e critérios de avaliação utilizados. Então, que tipo de controle de estoque você vai executar na hora que você está operando a compra e venda de mercadorias? O valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade. Então, eu tenho que ter o controle dentro da própria contabilidade, que é o escriturado, e o valor que eu vou ter como parâmetro para cálculo de venda da mercadoria. Outro, o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda. O valor de estoques reconhecido como despesa durante o período. O valor de qualquer redução de estoques conhecida no resultado do período. O que pode reduzir o valor do estoque? O que pode reduzir o valor do estoque, por exemplo, é na hora que você
na hora que você tem uma perda, por exemplo, no próprio estoque, uma perda por mau uso. O valor de toda a reversão de qualquer redução ou valor dos estoques reconhecida no resultado do período, as circunstâncias ou os acontecimentos que conduzirão à reversão da redução dos estoques. Você pode reduzir o seu estoque e, ao mesmo tempo, ele voltar a ter o mesmo valor. O montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos. Então, você, na hora que você tem um passivo, uma dívida qualquer, principalmente com o fisco ou com o governo, que você é penhorado, é feito um processo judicial que você vai penhorar todos os seus bens e direitos que você tem, e dentro desse processo judicial é feito também a penhora dos seus estoques. Agora a gente vai para as nomenclaturas que nós vamos utilizar dentro desses cálculos, que seria o cálculo da entrada do estoque dentro da empresa. Então, o que são mercadorias? O que são inventário? O que é inventário periódico e permanente? Mercadoria é tudo aquilo lá que você compra com fins de revenda dentro da sua empresa. Como também pode ser matéria-prima na hora da modificação, na hora em que você vai colocar a sua matéria-prima como insumos para a fabricação de produtos de consumo. Para efeito de controle de estoque, eu tenho dois métodos de controle de estoque. Eu tenho o periódico e o permanente. O periódico, ele fala o seguinte aqui na teoria: a empresa não controla físico monetariamente seu estoque durante o período operacional, durante o mês, o trimestre, anual. Somente tomará conhecimento dos seus estoques e, consequentemente, o custo da mercadoria vendida ao final do período, mediante contagem física e valorização dos estoques. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se de repente eu tenho uma empresa, hoje todas as empresas são estruturadas e todas elas têm um software próprio para registrar suas vendas, como a gente já comentou em outros momentos, e eu tenho uma empresa que eu não tenho esse software. O software vai fazer o quê? Você vende, por exemplo, uma camiseta. Na camiseta, a hora que você escolhe sua camiseta no shopping, passa no caixa, o caixa vai passar o leitor óptico. E o leitor óptico, automaticamente, ele registra a venda e dá baixa no estoque. Isso quer dizer que você está tendo um inventário permanente. Agora, se você não tiver essa tecnologia, o que vai acontecer? Você não tem o seu controle. Você não tem o controle no momento do seu estoque. Você vai ter que parar a sua empresa, baixar as portas e fazer o controle manual, o controle físico, para saber qual é a quantidade de estoques que você tem. Já o inventário permanente é aquele que você já tem o controle online. Você fez a venda, a hora que você passou no caixa, já é feito a baixa da sua venda, a baixa no estoque. Então você vai ter o seu controle de estoque online. Você vai saber quanto que você tem na prateleira, você vai saber quanto que você tem lá no seu almoxarifado, no estoque da sua empresa. O custo da mercadoria vendida, quando você vai fazer o cálculo pelo estoque não o permanente, o físico. Opa, deixa eu voltar aqui que eu fiz meu bobagem. Quando você vai ter que fazer o inventário periódico, não o permanente, você vai ter que usar aquela formulinha do custo da mercadoria vendida. O que é o custo da mercadoria vendida? É o estoque inicial mais as suas compras menos estoque final. Veja que aí nesse slide ele está meio que diferente. O que está de diferente? As compras líquidas. O que seria compras líquidas? O estoque inicial e final é fácil. O inicial é quanto que você tem no começo do mês ou no começo do ano, e o estoque final é qual o estoque físico que você tem no final do ano.
Agora, compra. Você veja que eu tenho estoque inicial mais compras líquidas. Compras líquidas nada mais é do que o valor da nota fiscal que você teve na hora que você comprou o seu insumo, na hora que você comprou a sua mercadoria para revenda. Só que as compras líquidas, o que vai entrar na contabilidade como compra, seria o valor da nota fiscal menos os impostos que você consegue recuperar. A questão do imposto a recuperar a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos pensar, eu faço uma compra de uma mochila. A mochila custa R$ 100. A hora que ela vai entrar na minha empresa, ela não vai entrar por R$ 100. Eu tenho que descontar os impostos, ICMS, PI e outros que porventura eu consiga recuperar em função do tipo de apuração de lucro que a minha empresa tem, que a gente vai ver mais adiante. E vou acrescentar no valor da minha compra, por exemplo, se eu tiver frete. Então, se eu comprei uma bolsa valendo R$ 100 cada uma, tem um frete individual de R$ 5, a hora que vai entrar no meu estoque, ele vai entrar como 105, não mais como 100. Porque o estoque, apesar de ser o frete, apesar dele ser uma despesa, ele vai incorporar o valor da sua compra para efeito de controle. Não só o frete, mas também os seguros e outras despesas que eu tiver na hora que eu fizer essas minhas compras. Por exemplo, se eu for importar algum produto, a hora que você faz a importação, ele vai passar na fronteira. Então essa fronteira chama-se aduana. Na aduana, eu vou ter que ver a questão dos impostos, o que eu vou ter que pagar, e tenho as despesas normais de importação, que são as despesas aduaneiras. E todos esses valores que compõem o valor final da minha compra é o que eu vou colocar dentro da minha contabilidade para efeito de, inclusive, de cálculo do preço de venda. Aí o que acontece? O CMV, estoque inicial. Se eu não tiver o estoque inicial, eu olho sempre no valor do estoque no balanço do ano anterior. Vejo o que aconteceu se for fazer uma análise anual com as minhas compras, todas as mercadorias que eu comprei, somado com as despesas que eu tive nesse meio do caminho, frete, seguros, e vou abater os impostos que eu consigo recuperar na hora da minha venda. Olho no balanço de novo e vejo qual o valor do meu estoque físico final. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o custo da mercadoria vendida. E para que serve o custo da mercadoria vendida? Para você colocar na DRE. Lembra? Receita menos custo menos despesa igual a lucro ou prejuízo. Agora, o que altera o valor dos meus estoques na hora de uma compra, na hora de uma venda? Na hora que eu vou fazer uma compra, vamos pensar sempre em compra. Compra, frete, seguros sobre compra. Se eu tiver uma devolução de compra, um abatimento sobre as compras, impostos e incidentes sobre as compras, desde que sejam recuperáveis. Então vamos lá. Na hora que eu faço uma compra, uma aquisição, o que tem que entrar junto no estoque? O que vai alterar o valor para mais no valor da minha compra? O frete, as devoluções e os abatimentos. Os impostos, quando deles eu entender que eles foram, que eu posso recuperá-los. Fatos que não alteram o valor do meu estoque. O que não tem a ver com a conta estoque dentro da contabilidade? Venda de mercadorias à vista ou a prazo, devolução de vendas, impostos sobre as vendas. Ou seja, trocando em miúdos, o que vai alterar o meu estoque? O que vai alterar o valor do meu estoque? Vai alterar para mais o valor que eu dei na hora que eu comprei, com frete e seguros, para menos devolução de compras, porque vai entrar menos mercadoria
dentro do meu estoque. O abatimento que eu tive sobre as compras também diminui, e diminui também os impostos incidentes sobre as compras, quando eu tiver como recuperá-los. Quais os tipos de impostos que nós normalmente vemos na hora que nós estamos fazendo uma compra, uma nota fiscal? Então eu tenho o ICMS. O ICMS, para a gente lembrar, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E a competência do ICMS, para quem que eu pago quando a gente fala competência? Para o Estado. Tá? Ele também é considerado um imposto não cumulativo. Isso significa que o valor do imposto pago em uma operação é compensado no valor do imposto a pagar na operação subsequente, ou seja, na venda. Eu consigo recuperar o ICMS na hora que eu faço uma venda. Normalmente, as mercadorias, cada tipo de mercadoria tem uma alíquota de ICMS. A normal que a gente vê aqui no estado de São Paulo, que é competência estadual, é 18% na grande maioria das minhas mercadorias na hora que eu compro e vendo. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é de competência federal, ou seja, eu tenho que pagar para a União. Tá? É um imposto não cumulativo, pois o valor do imposto pago na compra da matéria-prima ou de outros materiais aplicados na produção é compensado do imposto a pagar. Isso só pode acontecer se você tiver uma empresa industrial, porque ela faz uma compra em que é destacado na nota fiscal o IPI. Se é destacado o IPI, ela sabe qual que é o valor do IPI dentro da nota fiscal, ao contrário do ICMS, que já está embutido no valor do produto. Esse IPI só vai poder ser recuperável, ou seja, não cumulativo, ele só vai poder ser recuperável se você for uma empresa industrial. Se você for uma empresa comercial, você não consegue recuperar o IPI, porque você só tem ICM. Você não paga IPI, porque você não é indústria. Quem paga IPI é indústria. Então, a única empresa que consegue recuperar o IPI é a indústria. Tá? Na grande maioria dos produtos industrializados, você vê alíquotas que variam muito. E vai depender também da União, da Receita Federal, falar quais são as alíquotas a serem cobradas para cada tipo de produto. Tá? Varia 8%, 10%. Normalmente a gente vê 8% e 10% de IPI nos produtos industrializados. ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A gente já conversou sobre esses impostos na hora que a gente estava falando sobre a DRE. Tá? O ISSQN é um imposto devido para o município. Cada município ele tem a liberdade de colocar a sua alíquota, que vai variar de 1% a 3%. Tá? E na hora que você presta serviço, uma empresa que presta serviço, ela vai pagar ISS. Tá? Algumas empresas, como a gente já comentou na hora que estávamos falando sobre DRE, ela pode recolher ICMS e IPI. E ISS também. Por exemplo, uma indústria, ela produz, então ela tem condições de recuperar o ICMS na hora que ela faz a venda, o IPI na hora que ela faz a venda, e ela paga ISS, que não é recuperável. Tá? O ISS é pago para o município e é pago porque, de repente, essa indústria ela faz as instalações e cobra pelas instalações a mão de obra e cobra por qualquer outra operação que ela tenha feito dentro da empresa. PIS, olha que interessante, nós temos o PIS e temos o COFINS. Então, na nota fiscal, dependendo do tipo de empresa, você tem, já vimos, ICMS, IPI, ISS e o PIS. A gente vê muito falar sobre PIS, mas o que quer dizer PIS? É uma contribuição ao Programa de Integração Social.
É uma modalidade de tributo que as empresas em geral devem recolher mensalmente ao governo federal. O produto da arrecadação das contribuições devidas forma um fundo denominado de Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Olha que legal. Não cumulativo, quando você está fazendo pelo lucro real, e cumulativo quando é o lucro presumido arbitrado. Qual que é a diferença de um para o outro? Na faculdade, lembra quando a gente faz a DRE, que você coloca receita, custo e todas as despesas que você tem dentro da sua empresa? Despesa com água, luz, telefone, folha de pagamento, aluguel, IPVA e tudo mais? Isso, para nós, é o lucro real, de apuração do lucro da empresa, chamado lucro real. As empresas de pequeno porte, as pequenininhas, como elas têm pouco lucro não, desculpa, como elas têm poucas despesas que não valem a pena na hora de cálculo do lucro, para fazer o lucro real, ela se utiliza do lucro presumido ou arbitrado. Isso quer dizer o quê? Ela vai até o resultado bruto, que é a receita menos os custos, e em cima do resultado bruto, ela vai aplicar um percentual para encontrar o seu lucro, que a gente vai aprender mais adiante. Para a gente entender lucro real e lucro presumido, é mais fácil explicar quando a gente faz o imposto de renda à pessoa física. Para quem já fez imposto de renda à pessoa física, fica bastante fácil a compreensão, porque na hora que você vai entrar no site da Receita, você faz todo o lançamento dos pagamentos que você teve, todos os lançamentos referente às despesas que você teve, que poderiam ser abatidas do seu imposto de renda. E no final de tudo você tem a opção em fazer a sua declaração de imposto de renda completa ou simplificada. A completa, ela leva em consideração as despesas todas que você teve, por exemplo, despesa com médico, dentista e educação. A simplificada, ela esquece as despesas que você teve e aplica uma alíquota direto em cima do seu rendimento. E ali ele vai encontrar o lucro a ser pago. É a mesma coisa aqui para efeito de lucro real e lucro presumido. Tá? Olha que interessante. A partir de agora a gente vai começar a fazer cálculo em percentuais. E a alíquota dessa contribuição, do PIS, é calculada para as empresas sujeitas ao regime cumulativo. O que é o regime cumulativo? O lucro presumido, aquele que você não coloca as despesinhas, que é de 0,65% sobre a receita bruta dela. E para as empresas sujeitas ao não cumulativo, que é o lucro real, é de 1,65%. Por que essa diferença? Porque o não cumulativo, que é o lucro real, você consegue abater todas as despesas. Então você pode ver que o percentual ele é majorado em 1%. Já no regime cumulativo, eu não preciso comprovar as despesas que eu tenho. Então eu aplico direto lá na sua receita líquida 0,65%. COFINS, olha que legal. Enquanto o PIS é contribuição ao Programa de Integração Social, o COFINS também é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É uma modalidade de tributo também que as empresas em geral devem recolher mensalmente ao governo federal. Destina-se ao financiamento da Seguridade Social. Também ela está sujeita ao regime não cumulativo, ou seja, lucro real, e o cumulativo, lucro presumido e arbitrado. E eles têm também um percentual que é aplicado na hora da sua receita líquida. Do regime cumulativo, o regime cumulativo é o lucro presumido, aquele que você não lança as despesas, é de 3%, e o não cumulativo, que é o lucro real, pode ver que ele mais do que dobra, vai para 7,6%. Então vejam o quanto que a gente paga para o governo na hora que você compra ou vende uma mercadoria. Olha que interessante isso. Tributos incidentes sobre compras e vendas.
Aí eu criei um quadro que vocês vão utilizar isso daí para sempre, para efeito de cálculo do seu estoque. Qual o valor que entra no meu estoque, para eu saber se eu posso ter um crédito tributário ou não, se eu posso fazer a compensação tributária. Então ele começa falando assim: empresa industrial no lucro real, empresa industrial no lucro presumido. Lembrando que o lucro real eu consigo fazer o abatimento de todas as minhas despesas e no lucro presumido eu aplico uma alíquota direto na minha receita líquida para encontrar qual é o meu lucro. Se eu tenho uma empresa do lucro real, o ICMS eu consigo recuperar, o lucro real e presumido. O IPI eu consigo recuperar. Agora, olha o PIS e o COFINS. Eu consigo recuperar o PIS e COFINS se eu tiver uma empresa de lucro real. Se eu não tiver empresa de lucro real, eu não recupero PIS e COFINS. Tá? Comércio. Então, o comércio, o que eu recupero? Lembre-se que o comércio, eu compro e vendo mercadoria. Eu não transformo a mercadoria, eu não sou indústria. Então, percebam vocês que eu não recupero aqui o meu IPI. Eu vou recuperar sim o ICMS. Se eu sou lucro real, eu recupero PIS e COFINS. Se eu sou lucro presumido, eu não recupero nada. Tá? Então, o que eu consigo recuperar enquanto comércio? Eu recupero ICMS nas duas modalidades. Lucro real, IPI não, porque eu não produzo nada. No lucro real, eu consigo recuperar o PIS e COFINS. No lucro presumido, eu não recupero. Ou seja, o valor que vai entrar de mercadoria no meu estoque, eu não vou abater o IPI, não vou abater, se ele for lucro presumido, PIS e COFINS. Olha o ISS. ISS, que é serviços, né? Tanto faz para as empresas de lucro presumido real, ele não recupera nada, porque ele é devido ao município. Então, imposto sobre serviços, eu não recupero nada, é a única exceção. Então, voltando a explicar esse quadro. Esse quadro a gente vai utilizar nos nossos exercícios para identificar o tipo de empresa que eu estou lidando, para efeito de cálculo do imposto que vai, do imposto não, para efeito de cálculo do valor do estoque que vai entrar na minha contabilidade. Então, dependendo do tipo de empresa, eu tenho um valor, eu comprei a mochila. Se eu sou uma empresa comercial, comprei uma mochila e na mochila está embutido o ICMS, eu abato o ICMS do valor da nota fiscal porque eu consigo recuperar. O IPI que está destacado na nota fiscal, ele vai permanecer porque eu não consigo recuperar o IPI. Se ele for lucro real, eu diminuo o valor de PIS e COFINS para efeito de entrada da mercadoria dentro do meu estoque. Se ele for lucro presumido, não. Okay? Isso vai ficar muito mais fácil na hora que a gente fizer o exemplo de cálculo de estoque. Olha só o exemplo. Aqui é como que eu faço o cálculo. Então eu tenho um quadro resumo da forma de cálculo do custo de aquisição da mercadoria. Então observem, eu vou olhar na nota fiscal. Qual o valor que eu comprei a mercadoria? Normalmente, esse valor está embutido o ICMS. Tá? Valor do abatimento de compras. Vejam que é uma fórmula. Valor do abatimento de compras. Então, está diminuindo já o valor da mercadoria que vai entrar no meu estoque. Depois eu tenho o IPI. Normalmente, o valor que vem na nota fiscal, que é o valor da compra da mercadoria, o IPI vem destacado, ele vem separado, que vai compor o valor da nota fiscal. Então, aqui é um resumo de nota fiscal. Quanto eu paguei pela mercadoria, se eu tive desconto e qual o valor do IPI. A soma de tudo isso
vai ser o valor da nota fiscal que fica lá no rodapé da nota fiscal. O que eu vou fazer na sequência? Eu tenho que acrescentar e diminuir os valores. O que aumenta o valor da mercadoria que eu comprei para efeito de estoque e o que diminui o valor da mercadoria que eu comprei para efeito de estoque. O que aumenta? Se eu comprei a mercadoria e tive despesa com seguro, fretes e desembaraços aduaneiros, que é quando eu faço importação, ele aumenta o valor da mercadoria que está entrando na minha empresa. Então, pode ver que está escrito aqui que é o valor pago que vai ser majorado no valor da entrada da nota fiscal. Então, eu tenho a nota fiscal, eu vou somar o que eu gastei com seguro, frete, desembaraço aduaneiro. Não necessariamente todas tenham que ter esses valores. E vou abater o imposto recuperável de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Para eu saber o que eu tenho a abater aqui, eu tenho que olhar no slide anterior. O que eu posso abater? Depende do tipo de empresa que você esteja lidando. Se é uma indústria, um comércio ou uma empresa de serviços. E aqui ela vai falar para mim, abato sim, abato não, e assim por diante. E olha que legal, lucro presumido sempre vai ter no exercício para vocês, tá? Lucro presumido, se é lucro presumido ou lucro real, e eu vou ter o cálculo do PIS e COFINS, e a base de cálculo é o valor da nota fiscal. Isso é bastante importante. A base de cálculo é o valor da nota fiscal, o valor total da nota fiscal, ok? Bastante simples, tá? Simples de se fazer. Pode ver que aqui embaixo eu não disse para vocês, mas eu estou falando de onde está vindo os valores. Por exemplo, o ICMS e o IPI é em cima da nota fiscal. A contribuição de PIS e COFINS eu tenho que fazer esses calculinhos. Quais são os cálculos? Com essas alíquotas, dependendo do tipo de apuração de lucro que a empresa tenha. Exemplo. E depois do exemplo a gente já entra para fazer exercício, para fixar bem essa pequena aula que nós estamos tendo. É uma aula que, se a gente fosse interagir, ia demorar bastante, porque a gente ia realmente interagir, ia ter exemplos criados por vocês ou não. Vamos lá. Exemplo. O custo de aquisição para uma empresa industrial, olha lá, empresa industrial, contribuinte do ICMS e do IPI e optante pelo lucro presumido, que adquira mercadorias para estoque conforme os dados. Olha só. Antes de olhar valores, vamos olhar de novo, vamos fazer uma outra leitura do exercício, do exemplo. Custo de aquisição. Qual o custo da aquisição? Empresa industrial contribuinte, ela contribui, é uma indústria, ICMS e IPI, e lucro presumido. Então, quando eu tenho uma empresa que é contribuinte do ICMS e IPI e é lucro presumido, uma indústria, vou voltar de novo na nossa tabelinha. Tem uma empresa, lucro presumido, ela contribui ICMS e IPI, ou seja, ela não só transforma, mas também vende. O que ela consegue recuperar? Lucro presumido. Ela recupera ICMS e recupera IPI. E não recupera PIS e COFINS. Ok? A indústria recupera o valor do ICMS na hora da venda, o valor do IPI na hora da venda e não recupera PIS e COFINS. Voltando ao exemplo, o que vai acontecer? Ele te dá uma série de valores aqui. Valor da mercadoria comprada. Valor da mercadoria. Está lá na nota fiscal, 2.000. Valor total da nota fiscal. Ou seja, eu não tive abatimentos, não tive IPI. Então, o valor total da nota fiscal, 2.200. Voltando, eu acho que
Ok, eu acho que vocês não perceberam, mas eu fiz uma pequena alteração na tabelinha. Eu acrescentei o 200 aqui, que estava faltando. Por quê? Ele fala assim para mim, que eu comprei a mercadoria por 2.000, tive 200 de IPI, nota fiscal 2.200. Então faltou o 200 aqui, que é do IPI. Tem o valor da nota fiscal e aí eu vou complementar o meu quadro. Como é que eu complemento? Não está dizendo para mim que eu tive despesa com seguro, fretes ou aduana. O que eu vou fazer? Eu vou zerar. Ele não vai entrar para efeito de cálculo. Porém, ela é uma empresa industrial, ela é optante pelo lucro presumido. Empresa industrial optante pelo lucro presumido, eu recupero ICMS e recupero IPI. O ICMS é 18%. 18% sobre quem? Sobre 2.200. 18% sobre quem? Sobre o valor da minha venda. Lembre-se, o ICMS ele está dentro da compra da mercadoria, ele não está destacado. Então, minha base de cálculo vai ser o valor que eu paguei da mercadoria, porque o ICMS está dentro dele. Então, 18% sobre 2.000 é 360. O imposto recuperável também sobre o valor da mercadoria. Aqui ele já está destacado porque já deu esse valor para nós, dos 10%. Né? Então, ó, 10% 200 sobre quem? Sobre 2.000. Tudo sobre o valor da mercadoria. Ok? Pode ver que na nota fiscal, se vocês olharem qualquer nota fiscal, o ICMS nunca vai estar separado, que a gente chama de destacado. Ele vai estar embutido na nota fiscal, então eu tenho que fazer um cálculo separado, por isso que deu 360. E aí fica simples, 2.000 mais 200 de IPI, 2.200 menos 360 menos 200, pode ver que o PIS e COFINS eu não recupero. Por que eu não recupero? Porque é lucro presumido. Se fosse lucro real, eu olharia naquela tabelinha anterior, eu iria ver que eu iria recuperar esses valores pagos de PIS e COFINS. Não recupero, então o valor da mercadoria que entra no meu estoque é de 1.880. Vamos lá. Vou tentar mudar de tela. Opa! Acabou. Uma aulinha bastante curta, bastante prática, com bastante conteúdo. A aula de hoje ela foi em cima do capítulo 3, tá? Não ele todo, eu dividi ele em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente está vendo a questão do valor da mercadoria que entra no estoque, tá? Quando eu faço uma compra. E o que eu consigo na hora de uma venda recuperar de mercadoria, tá? E eu coloquei uma atividade para vocês lá no AVA, que corresponde ao exercício, à atividade que está na página 19 a 21 da apostila. Só que assim, como está no AVA, eu preciso que vocês entrem no AVA, baixem, ou pode usar da própria apostila, mas no AVA eu coloquei para vocês as tabelinhas, preencham as tabelinhas, tá? Que tabelinha que é? Essa do quadro resumo. Eu vou ter um exercício e você vai transportar para o quadro resumo. Façam de novo um novo documento ou escaneiem o que vocês fizeram, tá? Você pode imprimir, fazer a mão e guardar, que é bastante interessante, ou guardar via virtual mesmo. E vocês vão ter que postar de volta para mim para eu contar que vocês realmente fizeram o exercício. Lembrando, eu vou estar excepcionalmente esta semana atendendo as questões de vocês de segunda a sexta-feira. Porém, o horário que eu vou estar no fórum do AVA para responder questionamentos é o horário de aula, tá? A partir da semana que vem, eu vou estar no fórum só no horário de aula.
Prometo postar com antecedência as aulas para que vocês possam tentar fazer em casa e ver as dificuldades e só entrar no horário de aula para tirar dúvida. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque também é novidade para mim tudo o que está acontecendo, tá? E outra coisa, lavem as mãos, tranquem os idosos e as pessoas que estão no grupo de risco dentro de casa, tá? Não deixem elas saírem e vamos ajudar um ao outro, que a gente está passando por um período bastante complicado, bastante conturbado, não só aqui no Brasil, como também no mundo, tá? Acredito que em breve a gente volte às nossas aulas. Quando eu falo breve, eu estou falando de 2 meses, ou seja, esse primeiro bimestre aqui nós vamos nos encontrar virtualmente através dessas aulas, infelizmente. Alguns professores estão criando fórum de discussões através de vídeo. Como essa ferramenta é bastante nova para mim, eu ainda não estou bem habituado ao que pode acontecer, então a gente não vai interagir via vídeo, tá? Mas quem sabe para frente, mesmo porque essa plataforma aqui não vai suportar a quantidade de acessos que está tendo, ok? Então, um grande abraço para vocês e até breve.